Hi, I'm Edson, your English teacher. Let's jump in our English class. Olhar para o passado não é mero recurso de memória. Temos necessidade de entendermos onde estamos e como chegamos até aqui. Assim, o que aconteceu e o que estava acontecendo explica muita coisa que nos faz entender o agora. Are you ready? Let's get started. Look at this image. This is the original image used in the US a time ago. Let's learn more about it. What can you see? A comic strip, é uma tirinha. B, a poster, é um cartaz. This is a poster. Very good. What does this woman represent? A, bodybuilders, fisiculturistas. B, women workers, operárias. That's it. The woman in the poster represents women workers. What is the poster message? Look. We can do it! Nós conseguimos! Good job! É isso aí. Em meio à Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram a oportunidade de ocupar as ofertas de trabalho na indústria bélica, já que os homens foram recrutados pelas forças militares. Now, let's check what was happening. Look at this sentence. Women worked to support their families. As mulheres trabalharam para sustentar suas famílias. Worked is the past of work. Work, worked. This is a regular verb. Now, look at this other sentence. Men left behind their families to go to war. Os homens deixaram para trás suas famílias para irem à guerra. Left is the past of leave. Leave, deixar. Left is the past of leave. This is an irregular verb. Então, em língua inglesa, existem verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares têm a terminação ed para indicar passado. Work, trabalhar. Worked. Dance. Danced. Play. Played. Agora, os irregulares não seguem uma regra. Veja, leave, deixar, sair. Passado, left. Do, fazer. Passado, did. Buy, comprar. Passado, bought. Agora, vamos praticar. Regular and irregular. Let's practice. Estes são os títulos de um website sobre a história dos Estados Unidos. Let's look at the sentences and say if the verbs are regular or irregular. The U.S. got into the war after Japan's attack. Os Estados Unidos entraram na guerra depois do ataque do Japão. Got into is the past of get into. Get into, got into. Is it regular or irregular? Irregular. America went to war. A América foi para a guerra. Went is the past of go. Go, went. Is it regular or irregular? Look, the form changed completely. So, irregular.
U.S. Army recruited men aged from 18 to 64. O exército dos Estados Unidos recrutaram homens com idade de 18 a 64 anos. The verb recruited is in the past. Recruit, recruited. Is it regular or irregular? Regular. War industry needed women's workforce. The verb needed is in the past. Need, needed. Is it regular or irregular? Regular. Vocês se lembram de como se faz uma pergunta no passado em inglês? Diferente do português, iniciamos com um verbo auxiliar. E não podemos esquecer que o verbo principal não sofre nenhuma mudança. Vocês me ajudam a completar essa pergunta? Did, auxiliar do passado. E o verbo understand, entender. Como é que vai ficar? Did you? E o verbo sem nenhuma mudança. Understand it. Did you understand it? Entendeu? It's time to practice. Complete the questions. Completem as perguntas. Let's do it together. The U.S. got into the war after Japan's attack. A or B? Yes, A. Did the U.S. get into the war after Japan's attack? Os Estados Unidos entraram na guerra depois do ataque do Japão? Now you. America went to war. Complete. A or B? Very good. B. Did America go to war? A América foi para a guerra? U.S. Army recruited men aged from 18 to 64. Complete the question. A or B? B. Did U.S. Army recruit men aged from 18 to 64? No início da aula, vimos que os homens americanos foram para a guerra. Com as mulheres não foi diferente. Elas contribuíram bastante através de sua força de trabalho na indústria bélica. Now, take a look at this other poster and tell me what was going on. What was going on? O que estava acontecendo? Look at the man. Was he fighting the war? Ele estava lutando na guerra? Was he? A. Yes, he was. B. No, he was not. That's it. A. Yes, he was. What was he doing? A. He was defending his country and his family. B. He was hunting in the jungle. Ele estava caçando na selva. A. He was defending his country and his family. Ele estava defendendo seu país e sua família. What about the girl? Was she holding a tool? Was she? Yes, she was. Or, no, she was not. Yes, she was. No cartaz ainda estava escrito: The girl he left behind is still behind him. She's a wall, a woman ordnance worker. A garota que ele deixou para trás ainda está por trás dele.
dando suporte a ele. Ela é uma operária da indústria bélica. Bem, vamos ver então como isso se dá? Let's go. Read this. I was not living in that time of World War II, but Grandpa was. Eu não estava vivendo naquela época da Segunda Guerra, mas vovô estava. She was working to support her country and family. Ela estava trabalhando para sustentar seu país e sua família. They were defending their country and family. Eles estavam defendendo seu país e família. So, for I, do we use was or were? Look at the sentence. It says, I was. And for you, do you remember? Was or were? Were, very good. You can be singular and plural, and the form is the same for both. É isso mesmo. Tanto you como você e you como vocês, a forma é a mesma. So, you here is were too. And for he, she, and it, do we use was or were? Look at the sentence. She was. And for we, do we use was or were? Vocês se lembram? O verbo to be tem a mesma forma para we, you, and they. Olhem a frase aqui. Here it is. They were defending. So, we say, we were, you were, they were. That's it. Now let's practice and say what was going on. Was or were? Complete. They was or were saying goodbye to the recruited man. Were. They were saying goodbye to the recruited man. Elas estavam dizendo adeus para os homens recrutados. And now he was or were thinking of what he left behind. Was. He was thinking of what he left behind. Ele estava pensando no que ele deixou para trás. They was or were showing their workforce. Were. They were showing their workforce. Elas estavam mostrando sua força de trabalho. Truman was or were announcing the end of World War II. Was. Truman was announcing the end of World War II. Truman estava anunciando o fim da Guerra Mundial. Quando menos esperamos, o imprevisto pode surgir, não é mesmo? O que fazer quando não temos mais por perto aquela pessoa fundamental que sempre fez por nós? Já conseguiram reconhecer que são capazes de ir além daquilo que pensam que foi o seu limite? Não é quando as coisas ficam mais difíceis é que nós conseguimos reconhecer que, ao dar a volta por cima, a nossa força é maior? Fique com essa reflexão. Bem, chegamos ao final. Hoje revisamos como expressar fatos e acontecimentos ocorridos no passado, como nos referir a ações em curso no passado. Well, we got to the end of this class. Thanks, students. See you. Take care.